Pessoal, o estudo técnico preliminar, como a gente já tem falado até bastante aqui, ele é aquele artefato, aquele documento, um instrumento, seja o nome aí que cada um utilize, ele tem como objetivo principal estudar o problema a ser resolvido. Então, eu tenho o problema de deslocar servidores, né, autoridades dentro do meu órgão, enfim, dentro do meu município, tá? E eu preciso resolver esse problema, tá certo? Porque eu não tenho motoristas nos meus quadros, ou porque eu tenho poucos veículos, né, administrativos, ou veículos até de transportes coletivos, como uma van, por exemplo, ou o transporte de alunos, né, para as escolas, enfim, eu tenho um problema a ser resolvido. E o estudo técnico preliminar, ele é exatamente esse artefato que vai estudar esse problema para apresentar ao final uma solução conclusiva pela equipe de planejamento, tá certo? Em resumo, é isso. E é claro que nós vamos seguindo alguns elementos trazidos pela lei e também pelos nossos regulamentos, e aqui eu vou utilizar o regulamento da União, que é a Instrução Normativa 58/2022 como nosso referencial para trabalharmos esse instrumento, esse artefato, tá bom? Bom, então nós temos aqui um conceito trazido para o estudo técnico, que é aquele documento de primeira etapa do planejamento, tá? Aqui é um pouco discutível, porque na verdade a gente já teria lá a apresentação do problema por meio de uma DFD que compôs, né, o plano de contratações anual, que é sim também um instrumento de planejamento, até talvez num nível mais elevado ali, que eu costumo dizer que estaria num nível tático, tá? Logo abaixo do estratégico. Então, o plano de contratações anual ele faz parte ali da administração, no nível gerencial, tá bom? E é claro que, uma vez o estudo técnico apresentando a solução mais viável para se resolver esse problema, tá? Tudo isso, é claro, sempre atendendo ao interesse público, tá? Nós vamos o quê? Esse estudo ele vai dar base para agora nós desenvolvermos o anteprojeto, o termo de referência ou o projeto básico. Rapidamente, anteprojeto ele está muito ligado ao projeto básico, tá? Anteprojeto utilizado para obras, serviços da engenharia, principalmente quando nós teremos ali uma contratação integrada, tá? Não necessariamente, mas normalmente, tá? E o projeto básico, sim, esse está voltado para ah, o planejamento da contratação de uma obra, de um serviço de engenharia, onde exige um profissional das áreas técnicas de arquitetura, engenharia, técnicos, enfim, né, nessas áreas aí, de edificações e tal, tá certo? E o nosso termo de referência, esse sim, é o que nós mais trabalhamos, que vai dar o quê? Vai dar um referencial para a nossa contratação, tá? Que vai ser depois formalizada por meio de um contrato, tá bom? Nós temos um acórdão do TCU lá de 2014 que já falava dos riscos da ausência de não se fazer esses estudos técnicos, tá? Então, sem a realização desses estudos, da busca da melhor solução para resolver o problema, é claro que o que isso pode gerar, na verdade, é resultados ineficazes ou ineficientes para administrações, tá certo? Então, até como uma sugestão para os controles na época, né, que a assessoria jurídica não aprovasse o processo de contratação, tá, que não tivessem os estudos técnicos preliminares. Claro que TCU nós estávamos falando na época aqui de recursos federais, tá? Então, esses julgados, essas análises de riscos que o Tribunal de Contas fez na época, né, acelera o processo, na verdade, de maturação para que a gente melhore nossos planejamentos, principalmente, tá? E aqui nós temos outros julgados mais recentes, 2019, né, que falou da ausência do estudo técnico, tá? Ainda que para a contratação de serviços comuns,
tá? Então, inicialmente se pensou em estudo técnico para aquelas contratações mais complexas, de grande relevância, mas não, tá? O TCU veio entendendo no sentido de que ainda as contratações menores, menos complexas, mas que demandem um estudo por busca de soluções inovadoras também, tá? Seriam feitos por meio do ETP. A própria análise de capacidade técnica de uma futura contratada, de um licitante, né, e depois futuro contratado, ele precisa também ser analisado, ser estudado sobre essa necessidade lá no estudo técnico preliminar, tá bom? Enfim, o nosso ETP ele é composto por vários elementos, desde aqui a descrição da necessidade, depois passando pelos requisitos, tá, da solução. Então, a solução ela precisa trazer ou ter requisitos que deem segurança suficiente para a administração, no sentido de que, com aqueles requisitos ali, ela consiga atender aos resultados esperados, tá? E é claro que, depois de estabelecer os requisitos mínimos necessários, nós vamos fazer o levantamento de mercado para identificar possíveis fornecedores que atendam a esses requisitos, tá? Após isso, nós levantamos o mercado, nós vamos identificar no mercado várias possíveis soluções. E agora, olhando para todas essas soluções, nós vamos elaborar a solução como um todo. Qual é a melhor solução para resolver o nosso problema? E para nós entender qual é a melhor solução, nós precisamos desenhar essa solução como um todo. Desde o seu início do problema, onde está estabelecido, a resolução dele, inclusive a sua entrega ao final, o que eu digo, a execução desse contrato ao final, tá? Com os resultados que nós esperamos, nós, administração, esperamos, tá? E é claro que para isso nós vamos precisar o quê? Estimar a quantidade de serviços ou de bens, tá? Uma vez que nós temos as soluções e as quantidades, nós vamos estimar os valores, tá certo? É, a possibilidade do parcelamento ou não, tá? Então, o parcelamento, por vezes a solução, ela demanda de vários serviços ou aquisição mais serviços, tá? E aí, lembrando daquele nosso caso hipotético da necessidade ou do problema que nós tínhamos de transporte de servidores e autoridades, tá? Veja, nós precisamos de motoristas para compor essa solução como um todo. Nós precisamos de quê? De motoristas, nós precisamos de veículos, nós precisamos de combustível, de seguro para esse veículo, de manutenções preventivas, corretivas, enfim, tá? A solução como um todo que nós trabalhamos recentemente, ela é composta por vários bens e serviços, tá? E o parcelamento, aqui nesse momento do parcelamento, nós precisamos estudar qual é a melhor forma de fazer essa aquisição. Se é segmentando todas essas aquisições ou fazendo uma contratação única, tá? Ou, enfim, algumas contratações. Então, eu posso fazer a contratação de motoristas e a aquisição ou alocação de veículos, e nessa alocação de veículos já tem a seguro para o veículo, já tem as manutenções ali previstas para esse veículo, e aí eu teria que ter uma contratação de combustível, né, de pneus, enfim. Ou não, eu posso já contratar motoristas com os veículos, tá? Então a empresa que for prestar esse serviço, ela já tem que trazer, né, o motorista com os veículos, abastecido e tudo. Então a gente vai pagar é, tanto os motoristas, os veículos, os combustíveis, claro, em cima daquele quantitativo de quilômetros que forem rodados, e aí nós temos que fazer uma estimativa de custos muito bem estabelecida, tá? Contratações correlatas e interdependentes, tá? Aquelas contratações que uma não funciona sem a outra, ou que até uma funciona sem a outra, porém não talvez em sua plenitude. Vejamos, pegar o mesmo exemplo aqui do seguro, tá? Eu posso fazer a aquisição ou alocação de um veículo sem o seguro, tá? O serviço ele vai ser prestado de forma independente.
tá? Mas se eu tiver um seguro, tá? Essa contratação de serviço ela fica mais robusta. Eu posso fazer essa contratação de seguros, do seguro, como a gente falou agora no parcelamento, de forma separada. Inclusive, eu já posso até ter um contrato na minha administração pública de seguros de frotas, tá? E eu utilizo aquele contrato lá para inserir mais esse novo veículo, tá? Agora, vejamos, eu não consigo dar andamento para a prestação do meu serviço, diríamos assim, a aquisição de um veículo sem um contrato de combustível, tá? Então, um não funciona sem o outro, tá? Eu preciso, ãh, de ter essa contratação do abastecimento. E essa contratação, ela, como a gente olhou no parcelamento, ela pode ser já dentro desse mesmo contrato ou num outro contrato, mas eu tenho que ter, o serviço de abastecimento para que esse serviço, senão esse veículo vai ficar parado, tá certo? Previsão no nosso plano de contratações anual, quais são os resultados esperados ou pretendidos por essa contratação, tá? Providências prévias da administração. Eu tenho pessoal capacitado para fazer a fiscalização desse contrato? Qual o local onde esses motoristas, esses veículos vão estar ou devem estar naqueles momentos em que a administração não está ali utilizando eles, ah, né, para a prestação de serviço. Então, tem que ter uma sala para os motoristas, ou eles vão ficar na mesma sala, enfim, tá? Todos esses detalhes precisam ser estudados, ser trabalhados. Impactos socioambientais. Então, se eu estou fazendo a contratação de uma frota de veículos, como uma frota grande de veículos, ônibus, por exemplo, caminhões, tá? Esses veículos, eles precisam ter algum tipo de consumo de combustível que não seja, não cause tanto impacto negativo para o meio ambiente. Como é que será feita a manutenção desses veículos, o descarte dos pneus, do óleo, tá? Nas manutenções, eu preciso também analisar ao longo do meu estudo técnico preliminar. E, por fim, aí sim um parecer conclusivo da equipe de planejamento, tá? Indicando ou, né, fazendo um resumo da melhor solução, tá? Indicada para resolver o problema inicial estabelecido, certo, pessoal? Claro que nós vamos detalhar cada um desses itens um pouquinho mais, mas também sem aprofundarmos aqui, porque o nosso objetivo é que nós utilizemos a nossa inteligência artificial para elaborar esse artefato, tá certo? E nós temos também ainda a possibilidade do estudo técnico simplificado para para aqueles problemas não tão complexos ou de menor materialidade envolvida, não tem um valor agregado ali naquele serviço, eu não preciso, por vezes, aprofundar tanto no meu estudo técnico, tá? E aí, a IN 51, desculpa, 58 do governo federal, ela estabeleceu alguns pontos, alguns elementos mínimos que devem compor o estudo técnico simplificado. E aí é claro que cada órgão pode regulamentar a sua forma de estabelecer o estudo técnico preliminar simplificado, quais são os elementos mínimos que para aquele órgão são relevantes e importantes para serem trabalhados aqui na contratações ou nas contratações, tá? Outro ponto, rapidamente, quem irá elaborar o estudo técnico preliminar? Pessoal, aqui é muito importante a gente falar das equipes multidisciplinares. Porque nós precisamos ter dentro da equipe de planejamento pessoas que entendam da área de negócios, né? Ou seja, que precisam do serviço de transporte, que tenham conhecimento, por exemplo, de como funciona a manutenção do veículo, qual o consumo médio de um carro, né? De um veículo administrativo para fazer todas as estimativas, tá? Eu também preciso ter alguém dentro dessa equipe que domine a fase de contratações, até mesmo da licitação, né? Lembra que a gente vai aqui
já indicar qual é a melhor modalidade de licitação, qual o melhor critério de julgamento, até mesmo o modo de disputa, como a gente falou, tá certo? Então nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar para que essa equipe consiga visualizar esses todas essas ferramentas que tem disponível para poder fazer a sua modelagem, que a gente chama, tá bom? Inclusive, colegas que tenham conhecimento de gestão de riscos, por que não? Tá? Nós temos que também pensar nos possíveis riscos. E se esse contrato que a gente estava pensando do serviço de motoristas com veículos, quais os possíveis eventos que podem acontecer na fase de seleção do fornecedor, na fase de execução contratual, tá? Quais os possíveis eventos e quais os impactos e probabilidade desses eventos acontecerem e causarem algum problema, diríamos assim, né? Algum impacto negativo na nossa execução contratual ou na nossa seleção de fornecedor. Porque nós podemos criar uma modelagem muito boa, mas que talvez nós corremos um risco muito grande de termos uma licitação deserta, tá? Ou até mesmo fracassada, porque não tem no mercado fornecedores que atendam aqueles requisitos de qualificação técnica. Mas será que realmente eles são necessários, tão necessários? Enfim, eu tenho que fazer essa ponderação, tá? E análise de riscos que vai nos dizer tudo isso, tá bom, pessoal? Aqui tem alguns detalhes, tá? Que eu trouxe, eu deixei no material, tá? Não vamos comentar agora, que as equipes de planejamento precisam pensar, tá? Precisam pensar, abordar como é que será a forma de aquisição, como é que acontece, desculpa, como que acontecem essas contratações no mercado privado, tá? Nós temos que olhar para o mercado privado, como que está acontecendo a contratação de serviços de transporte por meio de locação de veículos, aquisições de veículos. Por que que as grandes empresas preferem locar veículos a comprar veículos? Por que que eles fazem isso? Tá? Será que nós, administração pública, que estamos comprando veículos, será que a gente está no caminho correto? Por que não aprofundarmos nesse estudo, tá certo? Verificarmos também a possibilidade do uso do registro de preço, tá? A definição de quantitativos, tá? Em cima de um histórico. Outra coisa, eu tenho local para armazenamento, então eu tenho que ter uma gestão de estoques, tá? Não necessariamente, é claro que seria ideal que eu tivesse um plano de gestão de estoque, né, normatizado dentro do meu órgão, mas se eu não tenho, nesse momento do estudo técnico preliminar, eu preciso pensar nisso, tá? Aguardo o armazenamento, a deterioração, os possíveis riscos de eu estar guardando o material e acontecer um evento e eu perder esse material, tá? Recentemente nós tivemos algumas catástrofes, né, aqui no Brasil, e tinham órgãos públicos que tinham quantidades elevadas de material de TI armazenadas nos seus órgãos, estocados para fazer a troca de equipamentos, né, computadores, monitores, e acabaram perdendo todo esse material. Veja, será que foi realmente analisado essa situação aqui de guarda e armazenamento? Eu tinha capacidade operacional para fazer a substituição desses monitores e computadores. Por que que eu tive que guardar todo esse material? Tá certo? Eu poderia ter recebido por entregas parceladas ao longo do ano, de acordo com a minha capacidade de ir substituindo esses materiais. Enfim, pessoal, tá? Quero que vocês deem uma lida aqui depois, tá? Faz parte aí dos estudos, tá? Mas nós vamos agora, sim, detalhar um pouquinho de cada um dos itens do ETP e já partirmos para uma prática, considerando a nossa situação hipotética, tá? A Prefeitura Municipal de um município X, tá? Ente público, tem por finalidade prestar serviços, né? Para a sua população. E é claro que é necessário que autoridades municipais, servidores, e aqui nós estabelecemos que é um pequeno município onde ele tem aproximadamente 100 agentes públicos nas secretarias ali que estão com esse problema, com essa dificuldade de deslocamento, tá? Anote-se também que o município ele não possui no seu quadro próprio de servidores o cargo de motorista.
Ou seja, tá? Aqui não há nenhuma dificuldade para que a gente faça a contratação, então, de uma empresa terceirizada de prestação de serviço de motorista. Também se identificou preliminarmente que a frota de veículos hoje do município ela é insuficiente para atender algumas secretarias, tá certo? Bom, ainda também aqui nós precisamos de capacidade mínima, né, de transporte para 12 pessoas, então em determinados momentos, tá, a administração precisa deslocar 10, 12, 8 servidores, né, ou autoridades para um determinado evento. Então, além dos veículos administrativos, também precisa de uma van. Veja, é um serviço um pouco diferente. Será que eu preciso ter essa van todos os dias da semana lá disponível, ou esse serviço de van eu posso ele fazer ele um serviço sob demanda? Ah, peraí, vai ter uma capacitação lá na capital, onde o prefeito e os secretários precisam participar. Ok, então eu vou abrir aqui uma ordem de serviço e no dia tal, na hora tal, a empresa contratada ela precisa estar aqui disponível com o motorista habilitado, com uma van, com todos os requisitos de segurança para deslocar essas autoridades até a capital. Tá certo? Então, aqui nós temos uma necessidade, tá? Ainda, necessidade também de conduzir ônibus da frota, ou seja, aqui a nossa situação hipotética, ela está dizendo, olha, a gente tem os ônibus já no município, mas estamos precisando de pelo menos dois motoristas, tá? Para conduzir esses ônibus, os quatro caminhões de cargas e duas ambulâncias, tá? Então, essa é a nossa situação hipotética que nós vamos trabalhar. E é claro que para atingir esses objetivos, nós precisamos fazer agora sim, passo a passo, o nosso estudo técnico para chegar a uma conclusão, tá bom? Bom, a descrição da necessidade da nossa contratação, basicamente a gente já tem ali dentro de uma situação hipotética que gerou lá uma DFD, né, um documento de formalização da demanda, e agora nós vamos ter que descrever melhor essa necessidade, tá bom? Aqui nós trouxemos, então, ó, nesse item, nós vamos descrever o problema que a administração precisa resolver, qual o impacto que essa falta vamos dizer, dessas, desses motoristas, desses veículos, tá? Estão causando ou ocasionando para a população, tá? Qual é o interesse público que está envolvido e que precisa ser solucionado, tá? Também os próprios impactos positivos, caso tenha, tá? E como essa problemática ela está sendo tratada hoje no órgão, tá bom? Então nós precisamos também avaliar tudo isso. Bom, a equipe de planejamento ela deve descrever a situação atual de forma quantitativa e qualitativa, informando, por exemplo, né, o contexto institucional, tá? A forma como o problema se apresenta, como a administração está resolvendo, tá? E se já houve outras tentativas de resolver esse problema por outras modelagens e também por vezes não teve sucesso. Tá certo? Então, para esse item, nós vamos aqui o prompt um, tá certo? Vamos copiar ele e vamos utilizar agora o nosso agente aqui especialista em contratações. Cadê o nosso GPT? Para que nós possamos aqui. Vamos lá. Então tá aqui a tela projetada. Nós vamos copiar, tá? Elabore a justificativa detalhada da contratação de serviços de. E aqui nós vamos ter que colocar qual é o serviço, então, né? Detalhada a contratação de serviços, uma justificativa para a contratação de serviço de transporte de servidores e autoridades do município, município, município de Alecrim, né? Que a gente estávamos fazendo lá na nossa DFD, destacando o problema atual, os impactos negativos da situação sem a contratação, os benefícios esperados, tá, com esta solução, e explique quais, né, seriam, como a contratação contribuirá para a administração pública, os ganhos, segurança e economicidade, tá bom?
Vamos dar esse comando para o nosso agente e vermos aqui qual será o resultado da resposta para essa justificativa. Aqui na justificativa eu vou aperfeiçoar depois esse prompt, tá? Apresentando para ele também não só o problema, tá? Mas também as necessidades, né, de conduzir esse pessoal para áreas urbanas, áreas rurais, desculpa, tá? E até mesmo para outros municípios, inclusive para a participação de eventos, né, em eventos, tá? Com um quantitativo de público maior. Vamos ver o que ele está nos trazendo. Trouxe uma justificativa bastante robusta, tá? Vamos ver aqui. Bom, o problema atual, né, o município de Alecrim enfrenta significativos desafios na logística de transporte desses servidores e autoridades que precisam deslocar para as zonas urbanas e rurais e outras cidades do estado. Lembrando que nós já utilizamos esse agente para elaborar essa DFD. Então, ele já está com a consciência situacional. Isso facilita para que agora, dando esse comando, ele entenda qual é a nossa necessidade. Importante relembrarmos esse aspecto. Bom, a administração municipal dispõe de número limitado de veículos e motoristas, insuficiente para atender às demandas crescentes, tá? Impactos negativos sem a contratação. Bom, interrupção nas atividades administrativas, dificuldades no atendimento às áreas rurais, tá? Principalmente áreas mais remotas, tá? O atendimento aos cidadãos residentes nessas locais pode ser prejudicado, tá? E aqui eu posso detalhar prejudicar a educação, em saúde, em todos, tá bom? Insegurança, tá? E condições precárias de trabalho, tá? Isso aí dificulta, por vezes, os colegas servidores, tá? A prestarem um bom serviço, desgaste de recursos, tá? Então, sem a contratação, por vezes o município ele pode estar perdendo recursos, tá? Por não conseguir, por vezes, participar de um evento na capital, né? Junto ao poder lá, legislativo, ao executivo estadual, ir lá apresentar um projeto, né? Para os deputados, para o governador. Então, acaba perdendo recursos se não tiver talvez essa situação aqui resolvida. Bom, e quais os benefícios esperados também com essa contratação? Tá? Agilidade nas atividades administrativas, acesso facilitado às áreas rurais, segurança no transporte, tá? Então, contratar uma boa empresa de prestação desses serviços, tá? Com os requisitos estabelecidos, né? Os motoristas tendo experiência, tendo habilitações ali de acordo com o que está previsto, tá? A manutenção dos veículos sendo feita de forma correta, tá? Isso gera segurança e qualidade na prestação desse serviço. Racionalização de custos e recursos, tá? Então, é, vamos lá, evitando investimento em frotas próprias, reduzindo os custos de manutenções, combustíveis, encargos trabalhistas, vamos buscar avaliar dentro das soluções possíveis todos esses impactos. Também a contribuição para a continuidade das atividades na administração, ganhos de eficiência, segurança e economicidade, tá? Como uma solução integrada e sob demanda, tá? Então veja que ele já identificou uma possibilidade de termos uma contratação de algum serviço em dedicação exclusiva, mas também algum serviço ali que pode ser sob demanda, que não precisa estar diariamente dentro da administração à disposição. Segurança, como a gente já falou, e principalmente economicidade. Tá, pessoal? Então ele já gerou aqui um prompt inicial e eu posso aperfeiçoar esse prompt, tá? Se ele não trouxe, talvez não abordou algum ponto, inclusive nós vamos testar isso agora, porque eu vim aqui, cliquei para editar esse prompt, tá? Elabore a justificativa, destacando os impactos e as situações atuais sem a contratação, explique como a contratação contribuirá. Inclua, vou aperfeiçoar o meu prompt. Inclua a informação
inclua a informação de contratação anterior de motoristas, anterior somente, né? Somente de motoristas sem veículos, tá? Sem veículos, o que gerou, né? Isso aí gerou um desperdício, né? Um desperdício, ou seja, gerou uma ineficiência, na verdade, né? Uma ineficiência, porque tinha motorista parado sem ter os veículos para que eles pudessem estar prestando o serviço. Vamos ver aqui, tá? Rapidamente, como que ele vai tratar esse assunto aqui, esse assunto da contratação anterior, tá? A ideia é trazer também essa informação de que nós já tínhamos uma contratação anterior desse serviço, porém não foi tão bem estudado na época e acabou gerando uma ineficiência, tá? Vamos ver aqui, problema atual, aquilo não mudou, impactos negativos sem a contratação, os benefícios esperados da solução, como a gente já viu, contribuições para a administração, e eu creio que ele vai criar mais um item agora falando dessa contratação anterior, tá? Vamos ver de onde é que ele tratou. Problema atual de transporte de servidores, a estrutura atual baseada apenas em aqui, ó, baseada apenas na contratação de motoristas, sem a inclusão de veículos próprios ou alugados, tem gerado problemas na mobilidade, né? Impacto negativo nas operações e limitações na capacidade de resposta da administração municipal. Veja, ele já abordou, tá? Uma contratação anterior que nós tínhamos, aqui ele está falando que essa contratação seria a contratação atual. Pode ser que ela é atual, pode ser que isso já tenha acontecido, não deu certo, encerrou aquele contrato e nós estamos agora buscando uma nova modelagem de contratação, tá? Então ele relatou aqui, ó, com a ausência dos veículos dedicados, os motoristas enfrentam dificuldade, né, de ter ali um veículo disponível para prestar o serviço, tá certo, pessoal? Então, aqui entendemos que essa descrição da necessidade foi atendida, tá bom? E nós vamos partir para o próximo item do nosso estudo técnico preliminar. Para não ficar tão alongado esse vídeo, a gente faz uma pausa, tomamos uma água e retornamos na sequência.